Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, por estarmos aqui em família para mais um ensinamento da tua palavra. Por isso, nos ensina, nos orienta, Senhor, honra a fé de cada pessoa que saiu da sua casa, Senhor, disposto, disponível para aprender, Senhor. Por isso, abre a mente, nos direciona, e que seja tudo para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, que nesta noite possamos aprender que todo o tempo o controle está nas tuas mãos. É que eu te peço, te louvo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glória, glória a Deus. Vamos lá então. Vamos para as nossas, o ensinamento da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Hoje nós estaremos na terceira lição e hoje falaremos sobre o Messias e a plenitude dos tempos. O Messias e a plenitude dos tempos. Lição número 3. E o texto bíblico inicial é Isaías capítulo 9, versículo 2 ao versículo 7. Isaías 9, abra a sua Bíblia aí, você que tem revista, é a lição de número 3. E nós estaremos indo para Isaías capítulo de número 9, e nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 7. Acharam aí, amém? Então vamos lá. Eu vou ler o 2, aí vocês lêem o 3, tá bom? Capítulo 9, aí vocês lêem, eu vou ler o versículo 2, o seu 3, assim nós vamos revezando até o 7. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O 3. Tu multiplicaste a nação, a alegria me aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se rebatem os fortes. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que feriu os seus ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas, os 5. Porque toda calçada levaria de tumulto da batalha, e todos os mantos sujos de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O aumento deste principado da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Vamos lá para Gálatas capítulo 4, que é o texto áureo desta lição da revista hoje, graças a Deus. Gálatas 4:4 diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Queridos, abaixa só um pouquinho o fundo, tá? Hoje nós vamos falar a respeito da relação entre a promessa, a vinda de Cristo e a plenitude dos tempos. Nós observamos desde o início da palavra de Deus a promessa através dos profetas que através da mulher viria o Salvador do mundo. E esse Salvador do mundo, ele teria esse propósito. A partir do momento que a terra ela já tinha sido afetada pelo pecado por conta da desobediência de Adão e de Eva, nós vamos observar que diante de um cenário de corrupção, de pecado, de limitação, o Senhor Deus fez uma promessa, e a promessa era a vinda, o advento do Messias para a salvação deste mundo. Então o que nós vamos falar hoje aqui, apesar de muito conteúdo, por isso que eu perguntei se vocês chegaram a observar a lição, é um conteúdo muito histórico, mas nós temos algumas aplicações, nós temos ensinamentos com base nas informações históricas desta lição. E quando Paulo, em Gálatas 4:4, ele escreve plenitude dos tempos,
ele está deixando bem claro que Deus não age por acaso. Deus, dentro do tempo determinado por Ele, Ele age com um propósito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 10, que o plano da redenção já havia sido estabelecido por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a ideia aqui hoje é nós entendermos que dentro do plano divino, Deus, presta atenção aqui, Deus já estabeleceu o propósito e a promessa de Cristo para nós, para aqueles que esperam e aguardam nele. E a história, a sequência de fatos pós-queda, não é uma sequência aleatória, é uma sequência que culmina no plano divino de Deus através dos tempos. A manifestação, todas as sequências que nós vamos falar aqui, porque se a lição é o Messias e a plenitude dos tempos, houve uma promessa lá em Gênesis. Essa promessa ela vai se cumprir em Mateus. E a sequência de fatos que ocorreram isso não pode passar desapercebido. Não pode passar desapercebido que são meros fatos. Não. A sequência de fatos é a manifestação do governo soberano de Deus. Então vamos ver isso, porque nós temos que entender que essa lição ela nos ensina algo interessante. Quando Deus ele promete algo, por mais que esteja demorando a ação dele na nossa vida, nada passa despercebido. Tem coisas que acontecem ao decorrer do tempo entre o que foi prometido em Gênesis até efetivamente a vinda de Cristo como homem nesta terra. Aconteceram uma série de fatos, e da mesma forma que Deus cumpriu, mesmo dentro de um tempo que para o homem é às vezes muito tempo, para Deus não existe esse tempo, existe o plano dele. E o que nos ensina? A lição ensina que a plenitude dos tempos significa que Deus nunca chega atrasado. Ele chega sempre no tempo certo, no tempo perfeito. Então vamos lá. Primeiras coisas, vamos lá, tópico 1. Antecedentes históricos. Então o que a lição aqui vai explicar? Desde o Éden até a Palestina. Ou seja, depois da queda lá de Gênesis, depois da desobediência de Adão e Eva, houve então, Deus preserva Noé, Deus então chama Abraão, e os acontecimentos desde a queda, que Deus chama Noé, depois ele trata com Abraão, não são acontecimentos independentes. Tudo isso fazia parte de um plano para resgatar, para tratar, para preparar o caminho para o Messias. Então não são fatos aleatórios. Os acontecimentos, todos os acontecimentos, quando nós vimos do Éden à Palestina, cada geração, né? E geralmente quando nós lemos a genealogia na Bíblia, né? Dá até trava a língua, porque são nomes complexos, diferentes, difíceis, né? E parece que não tem nenhuma correlação, mas cada geração era Deus fazendo, tratando, era uma geração que carregava o que, pastor? A vinda de Cristo. E Pedro, 1 Pedro capítulo 10, Pedro, ele afirma no seu livro, no livro que ele escreve,
no capítulo 1, do versículo 10 ao 12, vamos ler sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Ele afirma que os profetas investigaram cuidadosamente o tempo que viria o Messias. Ou você acha que ninguém ficou curioso? Porque se existiam profecias, pense assim, tá? Quando Deus falou lá com Adão que através da mulher nasceria a sua semente, essa profecia foi passada de geração em geração. Os profetas sendo usados por Deus sempre apontando. E 1 Pedro, ele afirma que os profetas, eles estudavam, investigavam, eles queriam saber. E olha que interessante, vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, o que está escrito aí? Vamos lá? Da qual a salvação inquiriam, e trataram diligentemente os profetas, que Profetizaram a graça que foi dada. 11. Indagando Ocasião de tempo, o Espírito de Cristo estavam neles, de cá anteriormente, testificando, sabendo que a Cristo havia de vir, e a glória que havia recebido. o 12. Aos quais foi Claro que não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram essas coisas que agora possam ser por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais os anjos desejam a primeira. Quem entendeu? Entendeu? Eu vou explicar. Como existiam profecias acerca do advento, da vinda do Messias, Pedro, ele escreve que os profetas, eles investigaram, estudavam, faziam, eles queriam entender quando viria, quando aconteceria a vinda de Cristo. Por isso que hoje a proposta e o tema desta aplicação dessa lição é isso: o Messias é a plenitude dos tempos. Deus desde o princípio já estava aplicando, apontando que Cristo viria. Quando? Plenitude. O que significa plenitude? Pleno. Plenitude. Oi? Tudo por completo. Quando fala assim, plenitude dos tempos, vai em Gálatas 4:4. Mas, o que está escrito aí? Vamos lá? Mas Mas vindo a plenitude dos tempos, no tempo que Deus estabeleceu. E para esse tempo chegar, para nós, existe um cálculo: anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. Mas para Deus, esse tempo não existe. Por isso que, quando fala plenitude do tempo, dentro do plano de Deus, veio Cristo, nascido de mulher, nascido sob lei. E aí, tópico 1, esses antecedentes históricos da queda. Deus escolhe Noé. De Noé, Deus escolhe, lógico que eu estou pulando aqui algumas etapas genealógicas. Deus escolhe Abraão. De Abraão, vamos lá rapidinho. De Abraão veio, qual o filho dele? Teve 2. Qual foi o primeiro? O segundo? Top. De Isaac, quero dar promessa, veio quem? De Jacó veio quem? José. Eles foram levados para onde? O Egito. Aí eles ficaram
por pelo menos 430 anos escravizados. Aí começa lá o livro de Êxodo. Ó, já resumimos Gênesis. Não, resumimos, tem muita coisa. Ó, aí quando começa Êxodo, começa contando a história de um dos filhos de Jacó. Começa contando uma das tribos que eram dos filhos de Jacó. E qual que era a tribo? Tribo de Levi, pastor. Tribo de Levi, os quais tinham um casal. O nome desse casal, todo mundo conhece, ou a maioria conhece, ainda mais depois que começou a cantar aquilo. Hoje eu quero Moisés. Todo mundo sabe o nome da mãe de Moisés. E o nome do pai? Pouca gente sabe, né? Pastor, tá tudo na Bíblia. Aí, vamos lá, vamos continuar. Aí, de Moisés, ou melhor, aí sai uma criança, 3 vezes escondida, vai, cresce nos cuidados da filha de Faraó, 40 anos ele fica ali nos cuidados do palácio de Faraó, depois 40 anos, ele vai para o deserto, depois de 80 ele volta para o Egito amando de Deus, está vendo os acontecimentos? Tudo isso dentro do plano de Deus. Tudo isso Deus está dando. E aí depois de Moisés veio quem? Nomes para nós termos referências. Josué. E depois de Josué teve os juízes. E depois dos juízes? Aí o Samuel é aquele camarada que faz a transição dos juízes para os reis. Olha, também primeiro Samuel, segundo Samuel. Aí depois de Samuel, levanta o primeiro rei, que nós falamos quem que é? Saul. Aí nós falamos que depois vem quem? Davi. E geralmente nós falamos, né, que Davi foi o segundo rei, né? Olha aí. O quê? Mas você sabia que entre Davi e Saul teve um rei que reinou? Quem? Vamos lá? Aqui, ó. 1 Samuel. Cadê? 1 Samuel. Cadê? Aqui, paparapapá. Deixa eu pegar aqui. 1 Samuel, capítulo de número. Deixa eu pegar aqui. Jonathan. Calma aí. Peraí. Eu falo as coisas, né, irmão? Deixa eu pegar aqui. Eu anoto as coisas, depois eu. Segundo. Foi o irmão. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Cadê? Isso. Foi o irmão. Ô Jesus, é crônica. Eu vou ter que achar. Oi? Não. Quando Saul ele sai fora, eu vou achar aqui, só para não. Eu não vou me ater muito aqui, mas eu vou responder antes de terminar essa lição, tá? Acho que Samuel, está em 1 Samuel. Teve um rei entre Saul e Davi. Ele ficou pouco tempo reinando. E aí, vamos lá. Aí quando nós falamos de Samuel, Davi, aí de Davi vem todos os reis, tem a divisão, depois vem Salomão, aí vem a divisão das tribos, reino norte, reino sul. Irmãos, nós vamos parar aqui para falar, nós vamos ficar. Tudo isso foram acontecimentos
Para quê? Apontando a vinda de Cristo. Então todos esses acontecimentos aqui, deixa eu pegar aqui, todos esses acontecimentos, eles apontam para a promessa. Aí vamos lá. Não, eu não vou deixar passar, daqui a pouco eu falo para vocês. Da Palestina nos tempos antigos. Aí agora nós vamos chegar lá em Jesus, quando ele entra, ou quando ele nasce em Belém. E ali, Jesus então, ele vai desenvolver o seu ministério na Galileia. Ele vai percorrer Samaria, Judeia, Jerusalém, Decápolis. Inclusive, as regiões aonde não tinham somente judeus, mas tinham gentios. As regiões de Tiro e de Sidom. Eu estou no 1.2. Tiro e Sidom. E aqui o que nós aprendemos? Cristo vindo sobre a terra. E agora, ele já demonstrando o que aonde a religiosidade ela parava, a graça de Cristo, ela expandia através da salvação. Porque a palavra de Deus naquela época só era para os judeus. Os judeus, eles eram considerados aqueles que eram merecedores. E aí Jesus Cristo vem. E quando ele vem, ele vai romper a barreira do evangelho. Como assim, pastor? Ele não vai só pregar, ministrar para os judeus, mas ele vai pregar para os samaritanos. Ele vai pregar para as pessoas que não faziam parte da promessa. E porque achou aí? Achou? Mostra aí. 2 Samuel 2:10. É 2 Samuel 2:10? Isbosete, põe aí. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a... Então o segundo rei de Israel foi Isbosete. Pouco se fala sobre ele, porque ele só reinou 2 anos. Então, amém, irmãos? Tirou a dúvida aí? Então quando eu falo assim, o segundo rei de Israel foi Davi. Pera, aguenta. Tem que só dar uma olhada ali. Amém? Então vamos lá. Então todas as consequências dessa sequência foi para isso. Agora vamos lá. Qual que é o propósito da lição? Porque se você ler a revista, você vai ter muitas informações históricas. Mas qual que é a aplicação disso? Cristo, meu pastor, ele veio. E quando ele vem, agora, ele não vai somente conversar, se aproximar, pregar o evangelho para os judeus. Ele vai pregar para todos aqueles, independente da cultura religiosa ou social. Quer ver uma coisa? Lucas capítulo 17, versículo de número 11. Lucas capítulo 17, versículo de número 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Nós conhecemos João capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus ele foi para a região de Samaria. E é interessante o detalhe do versículo, porque a Bíblia diz lá em João 4 que era necessário ele passar por Samaria. E ali não eram pessoas, aos olhos dos religiosos, dos judeus, dentro daquilo que eles entendiam, da promessa. Eles eram merecedores, mas Jesus veio para quê? Para trazer o evangelho. Pastor, e que isso nos ensina que o evangelho de Cristo nunca, dentro do plano de Deus, foi destinado a somente um povo. Cristo veio para os judeus, sim, mas o evangelho é boas novas, é algo que vai me fazer ter uma novidade de vida, é uma notícia que vai me dar uma nova perspectiva de vida. Nunca foi direcionada só ao povo. Deus, desde o início, antes da fundação do mundo, nós vemos lá em Efésios, ele já tinha nos elegido. Então, dentro do plano de Deus, Deus sempre
desejou alcançar todas as nações. E é isso que Cristo veio fazer, irmã Vanessa. Ele veio, e quando ele vem romper essa barreira da religiosidade. Tópico 1.3, ou melhor, tópico 1.2. Então nós falamos sobre a Palestina nos tempos do Messias, como que era, e agora nós vamos falar sobre o poder político naquela época, como que funcionava a política. Vamos lá, 2.1. Deixa eu pegar aqui, se é isso mesmo, 2.1. Começava uma ordem de grandeza. Primeiro, imperadores. E aí nós vamos ter referências bíblicas. Lucas capítulo 2, versículo 1, Otávio Augusto. Tibério, ele é mencionado em Lucas capítulo 3, versículo 1. Cláudio César, em Atos 11, 28 e Atos 18, 2. São imperadores da época. E Nero, a quem Paulo apelou e sob cujo governo Paulo e Pedro foram martirizados. Ou seja, na época do imperador Nero, Paulo e Pedro foram martirizados. Agora, o que é interessante é isso, porque por mais que esses homens eram imperadores, mal sabiam eles que eles estavam, apesar de achar que estavam controlando o mundo, eles estavam sendo usados por Deus para participar da promessa do plano divino. E aí o que eu aprendo, pastor? Abra aí Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Isso. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são dadas, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora põe aí Lucas 2:1. Olha que interessante. Lucas capítulo 2, versículo 1. O que está escrito aí, ó? E aconteceu que saiu o decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se aliviasse. César Augusto, são detalhes históricos que culminam dentro do plano de Deus. César Augusto foi quem decretou o recenseamento que levou José e Maria a Belém. E este homem, ele participa, ele contribui com a profecia de Miqueias, falando que de Belém. Então nada foi por acaso. Os imperadores, por mais que eles tinham autoridade, eles tinham decreto político. E mal sabiam eles que eles estavam fazendo parte do propósito divino. Por quê? Existia uma promessa. Aí, ó, por isso que é interessante nós estudarmos, e essas lições, elas nos dão ênfase para isso. Nenhuma autoridade está acima da autoridade maior e divina que é de Deus. Nenhuma autoridade impede os planos de Deus. Se Deus, Ele prometeu que Cristo viria, Ele vai usar os imperadores. Hoje, nós estamos vivendo em uma série de alterações econômicas, políticas. E agora terminou a Copa, agora o tema vai ser qual? Outubro. Para nós, política. E eu vou dizer uma coisa bem clara para os irmãos. Eu sei que muitos querem que o da esquerda entre, o da direita entre, o do centro, o meio. É tanta coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a nossa confiança não está na mão de homens. A nossa confiança não está na mão de governantes. E mesmo que eles estiverem lá, pastor,
não é a minha vontade, mas se é a vontade de Deus, Deus nos preservará, tanto em bonança, como também em situação de escassez, porque do mesmo jeito que Deus usou homens lá atrás, apesar de acharem que tinham controle, a nossa confiança continua sendo em Deus que governa todos. Daniel capítulo 2, versículo 21, deixa bem claro isso. Olha o que a Bíblia, vamos ler esse versículo, olha que coisa linda, vamos lá, 1, 2, 3. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Provérbios 21, 1. Se Daniel diz que ele estabelece os reis, ele dá inteligência, olha o que a Bíblia diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Ou seja, homens e mulheres direcionados por Deus, é como o ribeiro de água, ou seja, o coração de um homem. Então, os imperadores daquela época, que nós citamos aqui, eles fizeram parte, inclusive citando aqui o Augusto, Otávio Augusto. Outro tipo de poder, abaixo dos imperadores, existiam os Herodes. E tem pessoa que pensa que Herodes era um nome. E Herodes não é um nome. Herodes é um título. Rei Herodes. Então o nome dele é Herodes. Não. Herodes se refere à dinastia de governante. E a família de Herodes, olha que interessante. A família de Herodes, a genealogia de Herodes, ela tentou impedir os propósitos de Deus. Quer ver? Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 18. Herodes o Grande, esse tentou matar Jesus. Sabe aquele decreto para matar as crianças? Herodes o Grande. A Bíblia diz em Mateus 2, 22, Arquelau, filho de Herodes o Grande. Mateus capítulo de número 14, Lucas 3, Antipas, que era o irmão de Arquelau, esse mandou matar João Batista. Tudo dentro de um propósito, tentando impedir o propósito de Deus. Só que existia uma promessa: ele virá. A Bíblia diz em Lucas 3:1, Filipe, o tetrarca de Utureia, dá umas trava-língua alemão. Filipe, tetrarca de Utureia e Traconites. Tem Agripa, que era neto de Herodes o Grande. E esse camarada foi que perseguia a igreja. Aí tem o Agripa 2. Já não basta um. Deu 2. Toda essa perseguição dos Herodes era para bloquear, impedir os propósitos de Deus. Mas mesmo assim, o reino continuou crescendo, porque existia uma promessa. E é isso que essa lição nos ensina, irmãos. Existe uma promessa. A igreja é perseguida, matam profetas, mas não matam a profecia. Podem até colocar a cabeça do profeta num prato, mas a profecia do profeta, ela se cumpre. Deus, então, por sua vez, está trabalhando. Imperadores, Herodes, essa era a política. Não tem, irmãos, hoje, né? Presidente, senador, deputado, estadual, federal, vereador, prefeito. Então existia toda essa hierarquia política na época de Jesus. Os procuradores, eles representavam o imperador na Palestina. 2.3. Quem se destaca? Um camarada chamado Pôncio Pilatos, que por sua vez ele reconheceu a inocência de Jesus, porque ele diz: não acho, não vejo, não encontrei nenhum delito, nada que
eu posso imputar de punição neste homem. Só que para agradar a multidão, o que Pilatos faz? Lava as mãos. E aí nós vemos a atuação desses procuradores. Também tem Felício ou Félix. E também tem Pórcio Festo. São pessoas que eram politicamente representantes do imperador, governadores romanos que representavam os imperadores na Palestina. Sinédrio, você vai entender porque nós temos que entender tudo isso aí. Sinédrio era a suprema corte dos judeus em Jerusalém. Eles eram responsáveis por julgar a lei mosaica. E eles conheciam as normas religiosas e morais. Eles eram extremamente conhecedores da lei. Só que, apesar de conhecer a lei, não reconheciam a autoridade da lei, que era Cristo. Por isso que Cristo, quando lidava com esse tipo de pessoas, eram pessoas frias, indiferentes. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu anotei aí, ó. Eu posso ter um conhecimento bíblico e mesmo assim não ter um relacionamento com o dono da palavra. Eu posso ter um conhecimento, só que conhecimento bíblico sem relacionamento com Cristo produz religiosidade. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, só para vocês entenderem. Não adianta eu ler, irmã Rosa, a Bíblia de ponta a ponta e entender isso aqui na forma teórica. Não adianta eu deixar de ler a Bíblia e só ficar no fogo, no Pentecostes, não no barulho. Por quê? São dois extremos perigosos. Se eu somente tenho um conhecimento teórico, sem relacionamento com Cristo, eu viro religioso, eu viro crítico. Trocando palavras, eu viro um chato, um crente chato. E se eu deixo de ler a palavra e só gosto dos mantos, dos mistérios, do terra, do pá, não, o que pregou? Eu não sei, só sei que eu recebi, estou sentindo, mas o que falou? Não, eu não sei, só sei que foi glória. É um extremo. Por isso nós temos que crescer em graça e conhecimento. Graça maior do que conhecimento. Opa, cuidado. Conhecimento bate. Não. Aqui, ó. Graça e conhecimento. Eu costumo dizer que uma pessoa que ela é muito religiosa, teórica, é como você comer uma comida deliciosa, mas falta sal. Você come, aos olhos é bom, mas você termina a comida, você dá aquela primeira garfada e fica assim, ó. Tá bom, mas não é? É aquelas pessoas que quando me permitam usar essa expressão, tá? Elas arrotam religiosidade, conhecimento, cultura, e você fica assim, ó, bonito. Mas aí quando termina de falar, você fica assim. Mas cadê o Lariato? Cadê o pá? Não fica? E tem aqueles que quando pega o microfone para pegar, meia hora, ele põe a mão aqui, ó. Olha, eu nem vou fazer. E meia hora só. Esse dia você não está falando com a Jo, a pastora, né? O pastor de vocês grita muito. Você tem que conversar com esse pastor. Eu estava ajudando ele a pregar esse dia. Eu falei, pai, que pastor que grita? Eu vou orar com ele. Ó! Se ficar só barulho! Não, mas não tem só barulho não, tá, irmão? Ó! Vai pôr terra. Ó! Se ficar só barulho, sabe o que vai acontecer? É aquela comida que quando você põe na boca, você fala assim, rapaz, você exagerou! Muito sal! Quer se aparecer muito! E quem não tem muito argumento, quer convencer no grito, quer convencer forçando. E aí,
Olha que interessante. Os religiosos eram assim, o Sinédrio era a Suprema Corte de Jerusalém. Quando alguém tinha alguma dúvida religiosa, tinha que chegar neles. Olha o que aconteceu. 3. Condicionamentos sociais na Palestina. Primeiro, existia o pagamento de imposto. Lá pagava imposto, viu, irmão? Não é só que não, esse negócio era lá antigo. Durante o ministério de Jesus, a Palestina sofria altos impostos, e tema abordado por Cristo em Mateus capítulo 22, 21. Vamos ler rapidinho lá? Mateus 22, 21. O que está escrito lá? 1, 2, 3. Disseram eles: Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que Jesus ensinou aqui? O que é de Deus é de Deus. E o que é os compromissos é imposto, tem que pagar, né? Isso aí. Por que não inverte? Não, pastor. Se eu não pagar o IPTU e o IPVA, eu perco o carro, pego a casa. Se eu não pagar a taxa de escola, se eu não pagar não sei o que, taxa de não sei o que, ainda mais que tem estabelecimento, irmão, taxa não sei o que, imposto não sei o que, nem sei, tanto imposto, nem sei. Não é? Aí Jesus fala assim: dá a César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Mas a pessoa só dá o que é de César. E o de Deus? Para pensar. 3.2. A relação entre os judeus e o povo. Os judeus consideravam os gentios impuros e evitavam contatos com eles. Isso aqui é lindo. Olha Cristo vindo na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos lá. Porque antes que alguns tivessem chegado na parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, o povo judeu, eles se consideravam puros, superiores, por conta da circuncisão. E aí, esse processo, Jesus ele vai vir para quebrar a religiosidade. Mateus 23, 15. Jesus condena essa atitude. Vamos lá, o que está escrito aí? 1, 2, 3. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer o processo, e depois de ter feito, fazeis que inferno 2 vezes mais do que vós. Põe na NVI ou NVT, que daí vai ficar melhor para nós entendermos. Então, olha isso aí, vamos lá, o que está escrito aí? Ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, tornam 2 vezes mais merecedor do inferno que vocês. Posso falar? Essa lição ensina tanta coisa. A pessoa faz isso aqui, ó. Eu vou atualizar a mensagem para os dias de hoje. Beleza? A pessoa lá sai aqui do bairro do Eldorado. Não, vou ganhar uma alma. Ela ganha. Mas depois que ganha, ela faz essa pessoa desviar em 2 tempos. Sabe por quê? Porque ela começa, agora você não pode mais. Não, e outra coisa. Você aceitou Jesus. A pessoa no domingo evangelizou, a pessoa veio na igreja no domingo, aceitou Jesus. Na segunda-feira ela manda o zap. Tira isso, tira aquilo, para de fazer isso, larga as amizades, para no TikTok, nunca tira o quê, para não sei o quê, blá. Aí que é o pior. E aí o testemunho daquela que ganhou é pior, e aí acaba fazendo escândalo. Assim eram os judeus. Judeus desprezavam os gentios. Eles faziam questão de ir atrás dos judeus.
Mas quando era o gentio, não se mistura, não fala. Cuidado, irmão. A religiosidade tem afastado muitas pessoas do verdadeiro propósito de Cristo. E aí eu notei que Deus mostrou que não faz acepção de pessoas. Para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa raça, religião, crença, cor, situação financeira, não interessa. Deus veio para salvar. Agora, continuar servindo, caminhando com Cristo. Não sou eu que convenço, mas é o Espírito da verdade que convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá, 3.3. Nós estamos em ensinamento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo número 1. Achou? Volta, se a sua Bíblia ela for igual à minha, volta uma página antes de Mateus 1. O que está aí? Tem o quê? O que tem antes de Mateus 1? Uma página em branco, não é isso aí? Esta página em branco, para muitos estudiosos, ela significa o período da diáspora. E que período é esse, pastor? Justamente da dispersão dos judeus por várias regiões. E isso não foi em vão. E por que não foi em vão, pastor? Porque todos esses judeus espalhados foi um processo que Deus preparou para que o evangelho fosse propagado por diferentes povos. O que acontecia? Os judeus, eu deixei destacado aí, os judeus espalhados construíram sinagogas, espécie de congregações. E essas sinagogas futuramente vão ser usadas por Paulo como ponto inicial para pregar o evangelho. Um propósito, judeus se espalhando dentro da plenitude do tempo de Deus, para a vida do Messias. Tudo tem um propósito. Então, o período da diáspora, vamos correr aí. Religiosidade dos judeus nos dias do Messias. Agora Jesus na terra. A religião judaica tinha como centro o tabernáculo, Êxodo 40. E depois o templo, 1 Crônicas 28:2. Os principais locais de adoração até a destruição, no ano 70 depois de Cristo. Então os principais locais de se adorar a Deus na época de Cristo era o templo. Aí o que aconteceu, pastor? Jesus, quando ele chega e ele se declara maior que o templo, alguém vai escandalizar. Aí a pergunta que eu preciso fazer para os irmãos: se a religião judaica tinha como centro o tabernáculo e depois o templo, quando Jesus declarou, eu sou maior que o templo, por que eles não entenderam? Por quê? Quando Jesus abriu a boca e falou assim, eu sou maior que o templo. Por quê? Porque a religiosidade me faz valorizar a estrutura. A religiosidade me faz valorizar aquilo que é belo, palpável. Aí quando Jesus falou assim, eu sou maior que o templo, pela lógica, pela razão, não, o tamanho do templo é o seu tamanho. Jesus não estava falando no sentido literal. A religiosidade faz com que as pessoas não entendam o propósito espiritual de Deus. E quando eu não entendo, eu valorizo mais o prédio. Eu valorizo mais o prédio do que o Deus do templo. É por isso que nós precisamos entender. Tem gente que fala assim, quando Jesus vier,
Ele vai buscar a igreja. Aí nós pensamos, vai buscar as cadeiras, vai buscar a igreja. Não, não é isso. Jesus vai buscar aqueles que adoram o Deus do templo. E quem é esse Deus do templo, pastor? Aquele que é maior do que o templo. Por isso que existia essa religiosidade. E quando Jesus chegava, interessante, eu acredito que foi até o Jonas que falou isso esses dias. A primeira vez que Jesus entra no templo, foi. O que ele foi fazer? Sentar chibatada. Por quê? Usavam o templo para negócio, comércio. Primeira vez que Jesus vai. Por que está escrito assim na Bíblia? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem estar em templos feitos por mãos de homens. E não tem nada de errado. Não, explica aqui. Não tem nada de errado você ter uma igreja. Quem sabe Deus um dia, se Deus não voltar, nós podemos ter um templo bonito, bem arrumado. Não é verdade? Isso não tem nada demais. Desde que isso não seja o motivo para eu adorar a Deus. Não, eu só vou adorar quando é. Não. Aí vem Jesus. Ô glória, estou falando que eu senti a presença de Deus. 4.2. Além dos templos, além do templo, existiam as sinagogas. E durante a diáspora, os judeus criaram sinagogas para manter sua vida religiosa. Mesmo após a reconstrução do templo, eles continuavam sendo importantes para a comunidade judaica. As sinagogas preservavam a fé durante as diásporas. Jesus utilizou esses locais para glória. É lugar menor. E aí, tem gente que pensa que Deus só... guarda isso, tá bom, irmãos? As pessoas geralmente, vê se vocês captam essa mensagem. Geralmente as pessoas acreditam que Deus vai falar com elas, ou elas se consagram, jejumam, pedem a Deus, sabe quando? Quando é congresso de irmã, quando é congresso de jovem, quando é congresso, sabe aquelas festas que vai vir muita gente, ou que vai vir um pregador. Eu creio que Deus pode usar alguém para falar contigo, eu creio, não tenho dúvida. Mas, às vezes, em cultos de ensinamento, uma palavra que é lançada aqui é Deus usando para falar com você. Teve uma irmã aqui desta casa que ela testemunhou isso. Pastor, um dia eu estava precisando de uma resposta e eu pensei comigo, é culto de ensinamento. O de ensinamento. E ela falou isso para mim, eu não aguento, né? Eu começo a dar risada. O pastor, e eu falei assim, acontecimento, eu vou aprender, eu não é um domingo, não é uma quinta, não é uma quarta, da vez que é aquelas, né? E ela veio no culto de ensinamento, e ela falou, pastor, o senhor estava lá, daqui a pouco o senhor lançou uma palavra, que era justamente a palavra que eu tinha pedido para Deus. Deus, Ele usa estruturas existentes para cumprir os seus propósitos. Sabe o que eu aprendo aqui? Talvez Deus não queira, olha eu vou dizer, Deus não queira falar com você em templos. Talvez Deus não queira falar com você num culto de jovens, se Ele quiser falar, glória a Deus. Quem sabe, quando você fecha a porta do seu quarto, oh glória, ali vira a sua sinagoga, ali vira a sua estrutura. Amém, irmãos? A classe sacerdotal, 4.3. Os sacerdotes eram a maior autoridade religiosa dos tempos de Jesus. Havia sumos sacerdotes, levitas e sacerdotes. Todos da tribo de Levi, descendentes de Arão. Então, está vendo que nós estamos descendo, né? Sacerdotes. Eles eram, os sumos sacerdotes levitas. Eles eram responsáveis por todo o processo, cuidado, manutenção do templo. Apesar de estarem corrompidos.
Ali existia, lembra que nós falamos a respeito de imperador Herodes, representantes, os governantes? Esses sacerdotes eram influenciados politicamente, e ali existia um combinado, ali existia uma corrupção. Para quê? Tanto é que aqueles que negaram Jesus, aqueles que falaram soltem Barrabás, crucifiquem a Cristo, eles foram iludibriados, convencidos, e há quem diga que até comprados, para negarem a Cristo. Sacerdotes, meu Deus, isso aqui para os dias de hoje. Escribas, eles eram respeitados, mas Jesus, Mateus 23, 29, repreendeu por causa do seu legalismo e hipocrisia. Eles eram especialistas na lei, copiavam as escrituras, mas viviam o evangelho de aparência. Meu Deus, Mateus 23, 29. Mateus 23, 29, Jesus repreendendo os fariseus e hipócritas. Vão lá? E aí, os escribas, vão lá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois edificais o sepulcro dos profetas, e abandonares o monumento dos judeus. Eles eram hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Faça o que eu falo. É fácil falar. E aqui anotei. São tudo ensinamentos. Cuidado para não ser um escriba, irmão. Como assim, pastor? O cristão deve viver aquilo que ele ensina. Não adianta você falar para alguém, como os escribas falavam, conheciam a escritura, mas falavam uma coisa e agiam como outra. Não adianta eu falar aqui de amor e lá em casa eu não tenho amor com os meus filhos, a minha esposa. Não adianta eu falar de respeito se lá no meu trabalho eu não respeito. Não adianta. Os escribas, por isso que Jesus chamou a atenção. Partido religioso, pastor, partido religioso, até isso tinha. Quem eram esses homens? Saduceus, fariseus, zelotes e herodianos. Irmão, presta só. Jesus estava tudo nesse meio. Esse era o ambiente. Jesus não se contaminou. Jesus não se deixou influenciar. Quem que eram os saduceus? Aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Não criam na ressurreição nem anjos. E eles estavam ligados ao templo e ao Império Romano. Esses eram os religiosos. Fariseu, ele era um grupo influente. Eles defendiam as leis e as tradições. Eles criam na ressurreição, mas eram legalistas e hipócritas. Fariseu. Zelote, eram judeus nacionalistas. Eles lutavam pela libertação de Israel do domínio romano, esperando que Messias liderasse uma revolução. Os zelotes e um dos discípulos, ele esperava, que Jesus, sabe o que ele fizesse? Não, Jesus vai arrancar a espada aqui, vai falar Jerônimo e vamos que vamos. Ele vai fazer uma revolução. Herodianos, eles apoiavam a dinastia herodiana de Herodes e o governo romano. E inclusive, eles até em alguns momentos se uniam aos fariseus para se opor a Cristo. Pastor, e por que eu preciso saber de tudo isso, pastor? Porque mesmo em torno de tudo que eu falei, eu dei muitas informações históricas, agora eu encerro aqui com essa aplicação. Desde a queda, existiu uma promessa. Vamos lá, Isaías, capítulo de número, glória. Isaías, capítulo de número 9, é 9? Isso. Versículo de número, deixa eu pegar aqui. Isso. Versículo de número 2.
o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midian. Aqui, Isaías está anunciando Cristo, o povo que estava oprimido. Pastor, e essa opressão aqui, versículo 4, que pesava, era a pressão, o jugo da religiosidade. Aí vem quem? O profeta Isaías profetizando, versículo 5: porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue são queimadas, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus, ele vem em um momento da plenitude dos tempos para tirar peso, não somente dos judeus, porque agora os judeus não recebem, mas de toda a humanidade. Irmão, e quando nós vemos esse contexto dentro da palavra de Deus, essa expressão aqui, eu anotei para não errar, essa expressão Pax Romana, a pregação do Evangelho, ela foi favorecida por 3 situações: Pax Romana, língua grega e filosofia grega. Pax Romana, ela ofereceu promoveu segurança e paz, permitindo livre trânsito e convivência pacífica entre as nações. Ou seja, entre as nações teve a oportunidade de falar do Evangelho, teve a oportunidade, e Cristo se aproveitou. Ele também, dentro do plano de Deus, ele começa a falar do Evangelho. A lição dessa noite, ela resulta em quê? Deus continua governando a história. Deus continua governando e tendo controle do começo, do meio e do fim da história. E a melhor notícia, que nessa história tem a minha história e tem a tua história. Ele, irmão, sabe o que essa lição me ensina? Quando você lê a sequência de fatos, você vai ver que alguns parecem que se desconectam. Mas para que isso? Para quê? Mas existe uma promessa: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Alguém está oprimindo, mas ele vai tirar toda a opressão e o jugo da religiosidade. Sabe o que fez? Sabe o que acusaram Jesus? Sabe o qual que foi a culpa? A culpa de Jesus que imputaram para poder justificar o seu sacrifício é porque ele quebrou a religiosidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém entendeu? Jesus, ele veio para quebrar a religiosidade, porque quando ele falava: olha, eu estou fazendo isso amando do meu Pai, os religiosos falavam: não, você não pode se intitular filho de Deus. Mas Jesus, para quem o aceitou, e para mim o paradigma, o antes e o depois, é quando ele está na cruz do Calvário, e um homem, e aqui nós vamos encerrar. Eu gostaria que você se imaginasse na cruz, já crucificado. Eu queria que você se imaginasse vendo um homem. E a Bíblia diz em Isaías que quem o visse não enxergava formosura nenhuma. Um homem que estava envolto de sangue, com uma coroa de espinho, com um patíbulo agarrado em seus ombros, que era a parte transversal da cruz, todo ensanguentado, uma multidão gritando: crucifica-o. Se você estivesse na cruz e visse essa cena, quando este homem estivesse do teu lado, sendo levantado, crucificado,
o que você falaria para ele? A pergunta é essa. Um olhou e criticou, mas teve outro que olhou uma plaquinha em cima da cabeça dele: rei. Agora a pergunta que não quer calar: o que ele viu? Para olhar para um homem ensanguentado. E detalhe, naquela época, para alguém estar na cruz, sendo crucificado, porque não era gente boa não, viu gente? É porque tinha transgredido uma ordem muito séria para ser por nível de cruz. Mas ele olha para Jesus e fala: lembra-te de mim. E Jesus falou o quê? Hoje ela vai inaugurar o paraíso, você vai cortar a vidinha lá comigo. O que é isso, pastor? Jesus, ele vem na plenitude dos tempos para nós aprendermos a não confiar no relógio humano, mas na soberania do Senhor. Jesus, ele veio para salvar aquilo que estava perdido, resgatar a humanidade. Esta lição hoje é para nós aprendermos que dentre todos esses cenários, Deus em nenhum momento perdeu o controle do tempo. E se Ele não perdeu o controle do tempo, Ele continua agindo dentro do nosso tempo. Pastor, eu creio assim, está demorando. Tá, não. Nós estamos, me permita, em agosto de Deus. Deus, Ele é Senhor do tempo. Aleluia. Fique de pé comigo em nome de Jesus. O Messias é a plenitude dos tempos. O tema da revista é a excelência do ministério de Cristo. Cristo não veio atrasado nem adiantado. Ele veio no tempo de Deus. Eu podia falar assim, né? Do tempo perfeito. Não. Do tempo de Deus. Porque às vezes o perfeito para Deus não é perfeito para você. Essa lição nos ensina a entender, a aguardar o tempo de Deus. Amém, irmãos? Levante as suas mãos e vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, a tua palavra, Senhor, aqui foi ministrada e que nós possamos cada dia mais aprender, aguardar, esperar, não no nosso tempo, mas no teu tempo, porque eu creio que o Senhor é aquele que do mesmo jeito que prometeu desde o começo da criação, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha planejado tudo, e eu creio que o Senhor planejou estarmos aqui hoje, e por isso te damos graças, porque confiamos, Senhor, e é isso que eu oro, a cada dia mais continuar confiando, não no nosso tempo, mas no teu tempo, para a glória de Deus. E só quem concorda diga glória a Deus e amém.